Amém. Estamos iniciando aqui, agora em definitivo, né, a transmissão ao vivo pelo YouTube. Boa noite a todos mais uma vez, Shalom. A graça e a paz de nosso Adonai a todos os presentes, os que estão nos ouvindo pelo YouTube. Estamos iniciando novamente devido a um problema no serviço de Hangout do Google. Mas eu vou procurar ser breve. O irmão José Ferreira já orou no início deste trabalho. E vamos dar sequência. Eu vou tentar resumir o início deste partilhar do pão, porque já são 21 horas e 19 minutos, e eu peço perdão aos amados pelo horário. E se alguém precisar se ausentar, nos avise e nos perdoe esse inconveniente. Então, vamos continuar no Evangelho de João. Estamos no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 22 em diante. Versículo 22 em diante. Eu vou pegar logo no versículo 26, para a gente acompanhar na mesma linha de raciocínio que nós estávamos levando. Deixa eu ver se eu consigo passar para o endereço para mais um irmão aqui, que nos acompanha. Acho que deve estar ausente agora, mas vamos dar sequência, porque o endereço já foi até divulgado. Então, versículo 26. Vamos repetir. E se dirigiram a João e lhe disseram, os discípulos de João Batista: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho, está batizando. E todos estão indo ao encontro dele. Boa noite, irmão Jamal. Seja bem-vindo. Se algum irmão estiver sem áudio, me avise, ok? Ou se estiver cortando, me avise, por gentileza. Então, João capítulo 3, versículo do 26 em diante. Finalizando o tema João Batista. Vida e obra e exemplo de João Batista. Boa noite aí também, irmão Flávio Luiz. Graça e paz aí, Shalom. Então, aquele do qual você disse, do qual você testemunhou, João, mestre, Rabi, aquele Jesus de Nazaré, ele batiza, não anda conosco e todos estão indo ao encontro dele. Então ficou claro o exemplo, eu só vou repetir aqui para que entre na transmissão. Ficou claro, e João Batista deixou claro que as ovelhas que foram ao encontro de João Batista não eram de João Batista. O ministério que João Batista recebeu não era de João Batista. As palavras que João Batista recebeu não era de João Batista. O chamado que João Batista recebeu não era de João Batista. Concluindo, a noiva não era de João Batista. A noiva é do noivo. As ovelhas são do único e bom pastor. Então os discípulos questionaram, mais uma vez aqui eu vou repetir, os discípulos questionaram o mestre deles, João Batista, com relação, Shalom, irmão Ademar, seja bem-vindo, boa noite, questionaram com relação ao porquê que Jesus estava batizando. Por que Jesus estava batizando? Por que Jesus estava fazendo discípulo e ele não andava conosco? Tem alguma coisa errada. Então eu vou resumir rapidamente. João Batista, mestre, Rabi, ele não anda conosco. Ele não é seu discípulo. Ele nunca andou conosco. E agora ele começa a batizar, da mesma forma que estamos batizando, e ainda começa a fazer discípulo, e as multidões estão indo atrás dele. Tem alguma coisa errada. Aí João Batista, mais uma vez, esclarece, deixa muito claro, no versículo 27 do Evangelho de João, capítulo 3. Ao que João esclareceu, um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe
tenha sido dada do céu, do alto, pelo Espírito. Então eu vou repetir mais uma vez e vou deixar claro. Hoje em dia, para ser pastor, não precisa receber do alto. Basta fazer um curso de teologia em uma boa universidade. Basta procurar as escolas de pastores e mercenários que estão espalhadas por aí. E é baratinho. Uns são caros, outros é barato. Mas tem bastante escola de pastor e mercenário. É só procurar. Sabe? A concorrência é bastante. Então tem várias escolinhas de mercenário e pastor que formam por aí pastores. Normal, você vai receber um anel, uma carteirinha, vai fazer parte de uma vamos colocar aí, de uma comissão, de uma convenção, agora veio a palavra. Você vai fazer parte de uma convenção, vai fazer parte de uma comissão, né, de uma sociedade da alta, né, que são os pastores, os bispos e os apóstolos, e fariseus e saduceus e religiosos, é tudo farinha do mesmo saco. Mas você vai fazer parte desse grupo. Então, para ser pastor hoje em dia, não precisa receber do alto. Não precisa mais. Não é mais pré-requisito receber do alto. Pode vir do lado, de baixo, da direita, da esquerda, de quina, diagonal. Pode vir de qualquer lugar. Do alto não tem mais importância vir do alto. Essa é a condição hoje em dia. Então João deixou claro. Peraí, vocês estão questionando aquele que eu tinha dito para vocês que é o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês estão questionando esse que eu dei testemunho. Peraí, vocês estão errados. Deixa eu corrigir vocês. Vamos lá, discípulo. Senta aí. Senta todo mundo aí na areia, no gramado. Senta aí. Eu vou explicar um negócio para vocês. Um homem não pode receber coisa alguma se do alto não for dado para ele. Se esse homem, Jesus de Nazaré, ele exerce essa influência, ele tem essa autoridade, ele tem essas palavras, ele tem esse poder, ele cura, liberta, dá vista aos cegos. Se ele faz tudo isso, é porque do alto foi dado a ele. Se não fosse dado do alto, ele não estaria fazendo tudo o que ele faz, a multidão não estaria seguindo ele, e ele não estaria fazendo discípulos. Então, este dom, este chamado, essa influência, essa liderança, esse poder, esse pastorado, foi dado do alto para ele. Por isso é que acontece tudo isso. E vou revelar, não é necessário que ele ande conosco. Não, não é necessário que ele ande conosco. E nem seja da nossa panela. Aprendam, discípulos. Eu não vim formar panela, discípulos. Eu vim preparar o caminho para que as ovelhas perdidas de Israel chegassem próximos do Cordeiro, do verdadeiro Salvador. Entendam, discípulos, eu não sou o Machia. Eu não sou o Salvador. Eu não sou aquele que tira o pecado do mundo. Não sou eu, discípulos. Eu sou um mero João, conhecido como o Batista, porque batizo. Mas eu não passo de um João. Eu sou um comedor de arroz com feijão, que nem você. Eu não sou o bom pastor, eu não sou o noivo, eu não sou o salvador. Eu só preparo o caminho, eu só sou uma voz que clama no deserto, nada mais. Eu não sou o dono das ovelhas. Eu não sou o dono da futura igreja. Eu não sou o pastor das ovelhas. Eu não sou o líder, o Senhor, a cobertura espiritual do povo. Não sou eu, não. Muito pelo contrário. Cobertura espiritual é um só. Pastor é um só. Cabeça da igreja é um só. Líder, cordeiro é um. Não são 20, 30, 40, 50, 200, uma convenção. Não é. Tampouco convenção geral das tarará, tarará, 3 pontos. Não é também. Pastor é um. O restante só prepara o caminho. Tá me entendendo, pastor? Vamos repetir. Pastor é um só. O cordeiro é um. O noivo é um só. O restante só prepara o caminho. Então, se você quer um título, um rótulo, receba este. Em nome de Jesus, receba este título. Você é um preparador de caminho. Pronto. Escreve na sua carteirinha. Preparador de caminho.
Quem é você? Ah, eu sou o preparador de caminho. Eu somente conduzo as ovelhas ao noivo, ao bom pastor. Eu só conduzo. Venha cá, eu vou te conduzir. Eis aqui, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que João Batista fazia. E por que que você, sujeito, não faz? Você que se auto-intitula, autodenomina pastor, por que que você não faz dessa forma? Por que que você não apresenta a Jesus, a Yeshua, Yahushua? Por que que você não apresenta o Salvador, o Mashia, para as pessoas? Por que que você quer se colocar como cobertura e liderança espiritual? Você nunca vai ser. Vamos voltar ao exemplo de João Batista. Versículo 27. Ao que João esclareceu, um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Então a primeira condição para você detectar se de fato aquele camarada é pastor, se foi dado do alto e ele recebeu do alto, sabe qual que é o primeiro pré-requisito? Veja e note e pesquise se ele te apresenta Adonai, Yeshua, ou o Senhor Jesus. Veja se ele te apresenta o Salvador. Se ele não te apresentar o Salvador, se ele ficar fazendo muita menção do templo dele, da denominação, e do lugar que ele congrega, do púlpito que ele congrega, do anel da carteirinha, então corre. Corre, corre, porque esse sujeito é vagabundo, é safado. Corre. Vamos voltar no exemplo de João Batista. 28. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Agora preste atenção, discípulos. Vocês são testemunhas, discípulos. Vocês, discípulos. Vocês que estão aí criticando o Cordeiro, achando que ele tem que fazer parte da nossa panela, porque ele não é da nossa panela, então ele não pode batizar, não pode pregar o evangelho, porque ele não é da minha convenção geral dos pastores sindicalistas do Brasil. Opa, peraí. Eu vou explicar para vocês. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse para vocês. Versículo 28. Eu não sou o Salvador, eu não sou o Mashia, eu não sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está me ouvindo, pastor? O mesmo comportamento, a mesma atitude você tem que ter. Se não aprendeu até hoje, aprenda agora então. Seja humilde, baixe o nariz e aprenda. E se converta. João disse, eu não sou o Mashia, eu não sou o Messias, mas fui enviado como seu precursor. Eu só fui enviado só para preparar o caminho, para assentar a terra assim, para que o Salvador passasse. Eu só vim só para aplainar as montanhas, os outeiros, aplainar tudo direitinho para que o noivo viesse passar. Eu tô aqui só preparando. Eu sou tipo um capacho, eu estou preparando aqui o caminho. Vem, vem. Vem, noivo, pode vir. Pode vir, eu preparei o caminho, já sentei tudo aqui, tá tudo preparado. Pode passar. É assim. Tá aqui o seu povo. Está aqui as suas ovelhas, estão aqui, o seu rebanho, meu Senhor. Pode passar, eis aqui o teu povo. É dessa forma. E aí, continuando, mas fui enviado. Aí o 29. O que tem a noiva é o noivo. Preste bem atenção. Olha o que o 29, meu querido. Por isso que é só pela misericórdia do Pai mesmo. É só pela misericórdia. Leia o que está escrito no versículo 29 do capítulo 3 de João, por gentileza. O que tem a noiva é o noivo. Então como é que você me diz, meu querido e amado pastor, que eu lhe amo de todo o meu coração? É por isso que eu dirijo a minha palavra a você. A todos nós aqui, claro, mas à classe pastoral sindicalista. Preste atenção. O que tem a noiva é o noivo. Como é que você me diz que a igreja que você tem é sua? Que você é que manda, que você é que comanda? É que você que controla porque você é presidente e o seu nome está lá na ata. Quando fizeram a ata com o CNPJ, entregaram no cartório para abrir, você colocou seu nome presidente lá? Como que você me diz que você é dono? Que você é que manda porque a igreja é minha? Então foi você que morreu na cruz, meu querido? Foi você que foi crucificado, foi você que derramou seu sangue pela minha vida e pela vida de todos que estão aqui presentes, Ademar, Araque, o Felipe, Jamal, irmão José, irmã Tânia, o Flávio Luiz, o Erivaldo. Você derramou sangue por todos nós aqui então? Então glórias a ti, meu querido. Eu sou obrigado a te adorar.
Eu sou obrigado a louvar o seu nome? Não. Aprenda, aprenda. Deixa eu passar uma borracha nessa sua mente suja e podre. Deixa eu passar uma borracha aqui. Pronto, apagou. Entenda, a noiva é do noivo. A igreja é de Nosso Adonai. Ele é o cordeiro. Ele morreu na cruz. Ele se entregou. Ele é que se fez maldito por mim e por você. Não foi você. Então você não é dono de nada, me desculpa. Você não é senhor de nada, tampouco noivo. Você é só um preparador do caminho. Esse é o seu título. Então, continuando, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, note bem, o amigo do noivo que lhe serve, serve, é empregado, é escravo, é empregado do noivo, vai servir o noivo. E o ouve. Então são duas condições, meu querido e amado pastor. Para você, se você quiser ser amigo do noivo, são duas condições, dois pré-requisitos. Primeiro, você tem que servir o noivo. Vai ter que baixar o narizinho, sim. E segundo, você vai ter que ouvir o noivo. O que é ouvir o noivo? Obedecer o que o noivo está dizendo. Continuando. Alegra-se, o amigo do noivo que lhe serve e ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. Olha a satisfação de João em entregar a noiva, as ovelhas, o povo, nas mãos do noivo. Olha a alegria. Ao contrário de muitos hoje em dia, que não querem jamais entregar a noiva nas mãos do noivo. Querem ficar com a noiva toda, tosqueando a lã e a gordura, sugando tudo que o sujeito tem, dinheiro, posses, carro, dízimo, oferta, quer sugar tudo. Quer deixar mirrado, fraco, para daí então no último dia entregar o resto do resto para o noivo. Não é isso? Ao contrário do que João fazia. Bem ao contrário do que João fazia. Preparou a multidão, preparou a noiva e entregou ela sadia, pura e santa nas mãos do noivo. Sem extorquir nada deles, sem roubar nada deles e nem exigir nada. Antes de eu fazer uma pergunta aqui rapidamente, eu gostaria de só pedir para os amados para interromper o microfone, por gentileza, que está dando microfonia. Irmão Erivaldo, Felipe, Flávio, Matânia, José, se alguém tiver com o microfone aberto, por gentileza, feche para não dar o retorno. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Durante o ministério, o chamado de João Batista, eu já fiz essa pergunta, mas eu vou repetir. Quantas vezes você leu, escrito aqui nas Escrituras, que João Batista exigiu dízimos e ofertas ou algum recurso material das pessoas? Quantas vezes? Essa pergunta eu dirigi para os amados aqui presentes. Agora eu vou me dirigir a toda a classe sindicalista profissional chamada pastor. Eu vou dirigir essa pergunta a essa classe profissional. Quantas vezes você leu escrito que João Batista exigiu algum recurso material para o ministério dele? Não porque o meu ministério precisa ser sustentado pelas ovelhas, porque o meu ministério é ungido e o meu ministério tem um chamado poderoso e precisa do seu dinheiro porque a obra precisa ser abençoada. Quantas vezes está escrito isso? Nenhuma. Nenhuma, meu querido pastor. Nenhuma. E por que pastor nenhum segue o exemplo de João Batista? Porque João Batista é o verdadeiro exemplo daquele que prepara o caminho para o Senhor e que conduz as ovelhas para o Senhor. Ele é o verdadeiro exemplo.
Só que ele bate de frente com todo o sistema religioso, pastoral, sindicalista e profissional. Eu digo sindicalista porque em breve vão abrir sindicato dos pastores e requerer direitos e privilégios. Vale refeição, vale transporte, assistência médica, convênio, né, sítio para passar as férias, né, não sei aonde. Daqui a pouco vai virar sindicato. Então é nesse ponto que eu quero que todos entendam que o verdadeiro evangelho e o puro evangelho não é pregado em denominação nenhuma. Nenhuma. E eu não tenho medo de dizer. É nenhuma e nenhuma. Eu digo em alto e bom tom. Nenhuma é pregado o verdadeiro evangelho puro e simples de graça, da misericórdia e da justiça. Nenhuma. Então, continuando. O que tem a noiva é o noivo. Portanto, a igreja é do noivo. Não é de homem nenhum, comedor de arroz com feijão. É do noivo. Ponto. Versículo 30. Olha que interessante. Versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Mais uma vez, eu faço a pergunta, eu dirijo a pergunta aos amados. Me responde quantas vezes, a maioria aqui já foi denominacional. Quantas vezes você já ouviu o pastor dizer em cima do púlpito, o bispo, o apóstolo, o padre, o papa, sei lá, o líder espiritual. Quantas vezes você ouviu ele dizendo em cima do púlpito que ele precisa diminuir e que Jesus precisa crescer? Quantas vezes? Nenhuma. Quais destes que estão nas lideranças, desde a menor até o maior, têm a coragem de dizer isso e assumir? É necessário que Cristo cresça e eu diminua, eu desapareça. Quais destes têm a coragem? Não, meu querido. O que eles querem mais ser para você? É um exemplo de prosperidade material. É essa imagem que eles querem mostrar para você. Então você chegou lá na igrejinha deles, né? Igrejinha, vamos colocar igrejinha porque é pejorativo. É pejorativo mesmo. É igrejinha, né? Porque igreja é uma só. Você chega na igrejinha deles, qual que é a imagem que eles passam? Aquele lindo terno, aquela linda gravata, aquele lindo sapato lustrado, bonitinho, aquele carrão, né? Aquela coisa linda, maravilhosa, luxuosa. Então aquele é um exemplo. Poxa, vou seguir esse exemplo. O pastor é rico, o pastor tá bem. Então, nossa, esse Deus aí funciona mesmo. Não, meu querido. Não é. Esse é o péssimo e o pior dos exemplos para um evangelho puro e simples. É o pior. O melhor exemplo é o de João Batista. Olha que bênção. Olha que bênção. O melhor exemplo é o João Batista. Agora eu peço a atenção de todos aqui, ó. Eu peço a atenção de todos, um minutinho só. Aos que participavam de denominação, volte para a denominação ou vá visitar outras denominações e veja quantas vezes, vá frequentando, veja quantas vezes João Batista é pregado. Eu dirijo essa pergunta aos queridos aqui presentes e aos ouvintes no YouTube. Quantas vezes você ouviu João Batista sendo pregado? De forma correta. De forma simples, pura e direta. Quantas vezes? Nunca. Porque é perigoso pregar João Batista em cima dos púlpitos. É perigosíssimo pregar João Batista em cima dos púlpitos. É ultra perigoso. Porque derruba o sistema. João Batista, por si próprio, ele já derruba. Então, por isso que é perigoso. Então, posso te dar um alerta aos que estão aqui presentes, com toda humildade, e a você que está nos assistindo pelo YouTube. Posso te dar um alerta? Quando você for frequentar uma denominação, pergunte para o pastor se ele vai pregar João Batista. Se não prega, peça para ele pregar.
E se ele pregar, peça para ele seguir o exemplo. Nada disso vai acontecer, amado. Nada disso vai acontecer. Então já está aí um alerta. Então você já percebe que aquilo que chamam de igreja nada mais é, com todo respeito às ovelhas que estão lá dentro ainda. E tem muitas ovelhas dentro das denominações. Tem muitas ovelhas. Muitas ovelhas. Mas com todo respeito às ovelhas, todo respeito. Essas denominações estão mais para covil de demônios. As denominações estão mais para covil de demônios e ladrões do que outra coisa. E vem me dizer que o Altíssimo habita nesse antro? Não habita, querido. É a mentira que habita ali dentro. Ah, não. Não, mas ali, poxa, peraí, você está pegando pesado, poxa. Então vamos, eu lhe convido. Vamos eu e você para as denominações frequentar. E vamos pedir para o pastor que pregue João Batista da forma correta, pura e simples. E vamos pedir para ele seguir o exemplo. Vamos ver se ele tem a coragem de seguir. Não vai. Mas não vai mesmo. Então, continuando. Deixei o convite para todos os amados. Para que vá nas denominações sim, visite, por que não? E peça para o pastor. Pastor, me ensine sobre João Batista. E ele vai te ensinar a falar baseado na teologia. Aí você vira para o seu pastor e fala, pastor, agora siga o exemplo dele. O senhor tem coragem? Ponto de interrogação. Então vamos continuar. Versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua, desapareça. E literalmente. Literalmente. 31. Quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre ou terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido lá de cima, mas ninguém aceita o seu testemunho. Não é, pastor? Aquele que aceita o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, de Elohim, do Pai. Porque Elohim, ou Deus, não dá o Espírito com limitações ou por medida. O Pai ama o Filho. E todas as coisas entregou em suas mãos. Do Filho. Do Filho. O Pai não entregou todas as coisas, toda a autoridade, todo o poder para João Batista. Entregou para o Filho. É tão difícil, pastor, você entender isso, que o Pai não entregou tudo nas suas mãos, entregou nas mãos do Filho, a quem você deve obediência, a quem você deve adoração e a quem você deve apresentar para as pessoas. Então o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem crê no Filho, não é na denominação, nem no pastor, nem no dízimo, nem na oferta, nem no templo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Pronto. Ponto final. Se você estava em dúvida até esse momento da sua salvação, basta você crer no Filho, a quem foi dado todo o poder e toda a autoridade. Pronto. Basta você crer. O dom da salvação será entregue a você. E você será transformado. Então, quem crê no Filho, não é quem crê no pastor, nem na denominação, nem no templo, nem no dízimo, nem na oferta. Nada disso traz salvação. Aquele que não crê no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, se nestes lugares, meus queridos, nesses lugares que se auto-intitulam Igreja de Jesus, se nesses lugares não é pregado o Filho, não é manifestado o Filho, não é apresentado o Filho, e sim rituais e dogmas e liturgias e costumes e rotinas, então corre desse lugar.
Ou se não, faça até o seguinte, eu vou dar uma sugestão. Tente levar a verdade lá para dentro. Peça a oportunidade ao seu amado pastor, que tem a carteirinha lá do curso de teologia de pastores e mercenários. Peça para ele. Pastor, o senhor me dá uma oportunidade para eu poder trazer uma palavra sobre João Batista? Sobre Jesus? O senhor me dá uma oportunidade? Leve a verdade. Se depois que você soltar todas as verdades de forma nua e crua e direta, na lata de todo mundo, ele começar a olhar torto para você, então corre, meu querido. Porque o diabo reina nesse lugar. Satanás reina nesse lugar. E as manifestações que acontecem neste lugar são manifestações demoníacas. Sim. Porque a verdade não reina neste lugar. Jesus, ou Yeshua, não reina neste lugar. Quem reina é um homem que é ministro de Satanás, transfigurado em ministro de justiça. Todo bonitinho, perfumado. Corre. Corre porque a verdade não é pregada neste lugar e tampouco o Filho é apresentado. E vão querer fazer de você mais uma ovelhinha que será sugada, 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 sugada. Coisa que João Batista nunca fez. João Batista nunca sugou ninguém. João Batista nunca exigiu nada de ninguém. Nunca manipulou ninguém. Muito pelo contrário. Ele estava preparando o caminho, preparando. Estava pisando barro ali, pisando barro. E vamos lá, gente. Vamos se arrepender, gente. O reino está próximo, gente. Vamos se arrepender, gente. O reino está próximo. O Mashiach está vindo. Não sou eu, não. Eu não sou o Mashiach, eu não sou o Cristo. Ele está vindo. Vamos se preparar. Vamos se arrepender. Estão preparados. E aí, estava lá, e preparando. Até que chegou o Cordeiro. Até que chegou o Cordeiro. Ele não manipulava ninguém. Ele simplesmente preparava o caminho. E quando o Mashiach chegou, quando o Messias chegou, o Salvador chegou, aí então ele pôde respirar e dizer para todo mundo em alto e bom tom: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o noivo. Eis o noivo aí, ó. Eis o cabeça da igreja. Eis o bom pastor. É ele, não sou eu. É ele. Pronto, encerrei. Agora eu preciso desaparecer, eu preciso diminuir. Ele surgiu. Sigam ele. Não precisam mais me seguir. Podem me esquecer. Eu já fiz o meu papel. Agora vocês vão seguir Adonai. Ele é a salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele, não sou eu. Eu não sou dono de nada. Eu não mando em ninguém. Eu não sou cobertura espiritual de ninguém. Tá me entendendo, pastor? Eu não sou cobertura espiritual de ninguém. Eu não sou liderança de ninguém. Eu apenas guiei só. Pronto. Eis aí o noivo. Eu não sou nem digno de ficar de joelho diante dele. Sigam a ele. O caminho, a verdade e a vida. E ponto. Eis a salvação. Então, para a gente encerrar, meus queridos, que hoje eu vou resumir, e já resumi, porque hoje é a última parte de João Batista, é a parte 3, e vamos encerrar esse assunto, porque tem coisas que para nós é impossível, mas para Deus não. Eu creio que depois dessas 3 partes, se os pastores não se converter, misericórdia. Misericórdia, se os pastores não se converter ouvindo as palavras que estão aqui escritas, não é palavra minha, nem do Ademar, nem do Jamal, nem do José Ferreira, nem do William, nem da Tânia, nem do Felipe, do Flávio, não é palavra de ninguém. Nem do Jadiel, não é nem da irmã Carla, essas palavras não são nossas, essas palavras do Salvador.
Se você, meu querido pastor, que eu lhe amo muito, eu te amo, por isso que eu estou lhe dando essas burdoadas no meio da fuça, porque eu te amo. Se depois dessas 3 partes você não se converter, misericórdia. Aí vamos ter que te entregar nas mãos do Criador. Porque não é possível que você não aprenda com os exemplos, com a vida e a obra de João Batista. Não é possível. A não ser que você não queira, você tenha compromisso com a mentira. Se você tem compromisso com a mentira, então tu é filho do diabo e o diabo é teu pai. Então vá ter com ele. Mas aqui não. Aqui são pessoas que querem ser filhos do Criador, da verdade. Batizados com o Espírito da verdade. Não da mentira, do engano e da palhaçada. Então, meu querido, se converta. Ouça essas palavras, abra o seu coração e se converta de fato. A noiva, a igreja, é de Adonai, não é sua, não é minha, não é dos irmãos aqui. Siga o exemplo de João, versículo 30, é necessário que ele cresça, ele apareça, e não eu. Não a minha vida regalada e próspera, meus iates, meus carros, minhas casas, minha prosperidade, meu status social, econômico, financeiro, emocional, psicológico. Quem tem que aparecer é Cristo. É Jesus. E ponto. E você e eu temos que desaparecer para que o Espírito da verdade apareça, se manifeste, dizendo a verdade. Não com manifestações de palhaçada de oba-oba. É manifestações da verdade. Portanto, meus queridos, nós encerraremos este ponto, essa terceira parte, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 22 até o 36. Porque eu já até convoco e agradeço a presença dos amados aqui, dos ouvintes pelo YouTube, eu já convoco para as próximas segunda-feiras, se assim o Pai nos permitir, claro. Mas eu já convoco para que possamos entrar na sequência de exemplos, de grandes exemplos, né, das Escrituras, que possamos entrar no exemplo, sabe de quem? Do nosso Salvador. Aí, meu amigo, eu posso utilizar o termo? Os irmãos me permitem? Eu posso utilizar o termo? Aí o chicote vai estralar. Aí o chicote vai estralar, meu amigo. Então se preparem. Se preparem, todos nós, que possamos nos preparar na presença do Criador, para ouvir tão grandes verdades que libertam, purificam, quebram algemas da mentira e do engano. Que possamos estar preparados para ouvir tão grandes verdades vindas do Espírito da verdade. Não é minha nem dos irmãos. É do Espírito da verdade. E que possamos a cada dia nos renovarmos, nos transformarmos em novas criaturas. E vai renovando, e vai limpando, vai tirando a casca, vai tirando aquela casca, aquela coisa que está em cima de nós, vai arrancando tudo que é sujeira. Para que de fato possamos bater no peito e dizer: sou filho de Adonai, sou filho do Criador. É mesmo? É de fato? Então vamos para as Escrituras para ver se realmente eu e você somos filhos? Vamos? Te faço esse desafio, principalmente a classe pastoral, sindical, profissional. Fazemos esse desafio. Vamos de fato viver o Evangelho da verdade, da graça e de graça. E deixo esse convite aos amados na próxima segunda-feira. E vamos encerrar, porque já vai dar 10 horas e eu sei que os amados precisam descansar porque vão trabalhar amanhã. Então eu peço perdão pela interrupção que nós tivemos no começo, porque o Google estava fora do ar. Iniciamos este daqui de forma resumida, né? Podemos até voltar nesse assunto numa outra oportunidade, mas eu tive que resumir devido ao horário. Mas ficou muito bem claro. Vos convido a assistir a parte 1, 2 e 3 e vos convido a divulgar estes vídeos aos vossos pastores e líderes, que com todo o amor enviamos para que eles assistam, com todo amor e carinho, mesmo que a burdoada doa, mas é com amor e com carinho, porque o Pai tanto ama a nós aqui, como também ama a eles que estão no engano, a todos, o Pai ama, e Ele quer que essa misericórdia alcance a todos, não somente a nós, mas a todos. Amém, amados? Muito obrigado pela presença de todos. Uma boa noite, graça e paz. Shalom a todos, a quem é de Shalom. E agradeço a presença de todos e passo a palavra para a irmã Carlinha encerrar, por gentileza, irmã. Amém. Então estamos encerrando.